Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Estamos no versículo 8 ainda. Hoje nós chegaremos até o versículo 11 e terminarei assim, se o Senhor permitir, esta sessão. Nós temos tratado a respeito da lei do Senhor. Esse é o terceiro sermão em cima da lei do Senhor, e esse assunto se fez importante pelo que Paulo disse no versículo 8. Paulo diz: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Por conta disso, se fez necessário fazer esclarecimentos, explicações a respeito da lei, da sua utilidade para o cristão. Porque esse é um assunto muito controverso ainda no seio da igreja hoje. Apesar disso ter sido tratado lá no primeiro século, apesar de em Atos capítulo 15 ter sido tratado algo a respeito disso, mesmo assim, hoje há um mau entendimento a respeito da lei. Há pessoas que menosprezam a lei por completo, há pessoas que se apegam a toda a lei e assim se tornam legalistas, e há aqueles que entendem, olha, tem coisas que eu acho que sim, nós devemos observar, e há coisas que nós não devemos observar, mas não consegue sequer definir o porquê que essas sim e essas outras leis não. Por conta disso, então, se fez necessário tratar a respeito desse assunto. Hoje, no terceiro sermão sobre a lei, eu quero falar sobre os 3 usos da lei. O apóstolo Paulo disse: a lei é boa, sabemos que a lei é boa se ela for usada de maneira adequada, de maneira legítima. Então, há um uso para a lei que deve ser considerado legítimo por nós hoje. E eu quero então apresentar os 3 usos que a lei oferta ou oferece a nós e também aos ímpios. Nós já tratamos no primeiro sermão a respeito da origem da lei, e naquela ocasião nós vimos que a lei é boa porque a lei procede de Deus. E a lei reflete o caráter moral de Deus, e esse próprio Deus estampou no coração do homem, lá no jardim, a sua lei moral. Lei essa que continuou a ser a regra de observação, de observâncias dos homens, mesmo após a queda. Nós vimos também que a lei possui propósitos. Nós vimos que um dos propósitos da lei, por exemplo, é ressaltar as nossas transgressões. Nós vimos que a lei serve para definir aquilo que é pecado. A lei serve para nos apresentar indesculpáveis diante de Deus. A lei serve para apontar para a necessidade de um Salvador. Então ela nos mostra que precisamos de um Salvador. E também vimos que a lei serve como um guia moral para a santificação processual dos crentes. Hoje, então, trataremos a respeito dos 3 usos da lei. Quero dar ênfase nisso porque Paulo, ele se utiliza de um desses usos aqui. Eu vou apresentar 3. No texto que está diante de nós, Paulo se apropriou de um desses usos. Então, não seria correto da nossa parte olhar para o texto de Paulo e imaginar que a lei só serve para isso. Há outros usos da lei também. O que acontece é que, pelo contexto, pela necessidade, Paulo utiliza de um desses usos aqui. Nós vamos ver daqui a pouco quais são eles e, no final, nós vamos entrar para o texto e você vai entender melhor essa situação. Como nós vimos, nós não estamos mais debaixo das obrigações das leis civis e cerimoniais. As leis civis foram dadas para Israel, a nação étnica, aquele Israel que recebeu essas leis foram dadas para preservar a nação de Israel, preservar o povo da aliança e organizar esse povo, como nós vimos no sermão passado. Nós vimos também que as leis cerimoniais, elas perderam o seu uso quando a nova aliança foi estabelecida, porque as cerimônias do Antigo Testamento, elas apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós encontramos nele o verdadeiro cumprimento. Por isso ele é o Cordeiro morto que tira o pecado do mundo, ele é o sumo sacerdote, o verdadeiro sacrifício e assim por diante. Por isso nós não seguimos, não estamos debaixo dessas leis cerimoniais. Eu não sou um sumo sacerdote, tá? Que fique registrado. Tá? Então nós vimos também que nós não estamos debaixo da maldição, da condenação da lei, porque o nosso Senhor Jesus se fez maldito no nosso lugar. Agora eu quero pensar com vocês a respeito dos usos da lei. Como eu disse, o apóstolo Paulo disse que há um uso adequado para a lei. E por conta disso eu quero tratar a respeito desses 3 usos.
O primeiro uso que eu quero apresentar a vocês é o uso pedagógico. Se você é alguém que gosta de anotar, pode escrever também entre parênteses, uso teológico, né? Dependendo aí do livro que você estudar ou do curso que você fizer de teologia, você vai ouvir tanto o uso pedagógico como o uso teológico. Como funciona esse uso? Nesse uso, a lei funciona como um espelho. Lembra do exemplo que eu dei na semana passada? A lei é como um espelho diante de nós, da qual nós nos enxergamos e vislumbramos ali toda a nossa sujeira, toda a nossa podridão. Nós vimos que a função do espelho não é nos purificar, não é nos limpar, é apenas detectar a sujeira. Então a lei, nesse caso, esse uso pedagógico, nesse caso ela funciona como um espelho a fim de revelar e tornar claro toda a nossa pecaminosidade. Por isso também esse uso é conhecido como uso punitivo. Porque nesse caso a lei tem a função punitiva para aqueles que transgridem a lei. Dentro desse uso, a lei moral ela informa, admoesta, condena e nos torna indesculpáveis diante de Deus. Dentro desse aspecto pedagógico, a lei funciona tanto para os regenerados quanto para os que não são regenerados. Como ela funciona para os não regenerados? Como esse uso pedagógico da lei funciona para aqueles que ainda não, ou aqueles que não creram em Cristo e não crerão? Para os não regenerados, a lei atua como um acusador operando como um ministério de morte. Para os não regenerados, a lei funciona como um acusador. A lei é uma sentença apontada para aqueles que não são regenerados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do 7 ao 10, o apóstolo Paulo trata dos 10 mandamentos da seguinte forma: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O ministério que trouxe a morte. Olha como Paulo se refere ao decálogo que foi entregue lá no Monte Sinai. O ministério que trouxe a morte. E lá no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, se referindo ao decálogo entregue no Monte Sinai, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Paulo chama o decálogo de ministério que trouxe a morte e o ministério que trouxe condenação. Diante do ímpio, do incrédulo, a lei atua como um ministério para a morte, porque ela traz a sentença condenatória. A lei vai revelar que essas pessoas não regeneradas são transgressores da lei. E por isso elas merecem a pena máxima por transgredir a lei de Deus. Lembra? No dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Por isso é o ministério para a morte, é o ministério que traz condenação. E para os eleitos que ainda não creem em Cristo? Como esse aspecto da lei, esse aspecto pedagógico da lei funciona para os eleitos que ainda não creram em Cristo? Eles vão crer um dia, mas ainda não creram em Cristo. Nesse caso, a lei moral ela é um instrumento para mostrar a condição do mesmo. Lembra do espelho? Ela revela a sua condição. Para quê? A fim de levá-los a suplicar pelo socorro e misericórdia do Senhor. Então, para aqueles eleitos que ainda não creram, a lei funciona como um instrumento para mostrar a sua condição, a fim de levá-lo a suplicar pela misericórdia do Senhor. Muitas pessoas entendem que a lei e o evangelho são coisas opostas. E na cabeça de algumas pessoas, pregar o evangelho é diferente de usar a lei na pregação do evangelho. Para muitas pessoas, a lei nem sequer aparece na sua pregação do evangelho. Por quê? Porque algumas pessoas fazem essa dicotomia. Lei é uma coisa, graça, evangelho é outra, e são coisas opostas, inimigas entre si, que não se relacionam. Isso não é verdade. A lei tem um papel fundamental na evangelização. Uma vez eu fui, logo quando eu cheguei aqui, nem conhecia como é que era a cultura japonesa, nem nada. Uma vez, trabalhando na Aishin, tinha um japonês que ficou muito meu amigo, eu nem sabia falar japonês, mas ele queria ser meu amigo, e foi assim mesmo, sem saber falar. E aí um dia eu conversei com o primo da Rose que sabe falar japonês, e falei, queria dar estudo para esse rapaz. Ele aceitou. E aí eu, com todo o meu evangeliquez brasileiro, eu disse a ele que Jesus havia morrido para salvá-lo. Sabe o que ele respondeu? Por quê? Salvar do quê?
Essa foi a pergunta que ele fez para o meu primo. Salvar do quê? Que risco eu estou correndo? Se fosse hoje, talvez ele ia pensar no Covid. Mas que risco ele estava correndo? E de fato, a mensagem do Evangelho para ele, ou seja, Cristo morreu para te salvar, não fazia o menor sentido, porque ele não havia reconhecido a sua real condição. Ele precisava aprender sobre a sua necessidade de um Redentor. E ele não sabia. Na cabeça dele, ele nem era pecador. Ele falou isso. Ele era uma pessoa boa, moralmente, ela pagava seus impostos. E como a lei atua nesses casos? Mostrando que ele sim é um transgressor da lei. Porque quando nós olhamos para os 10 mandamentos, vamos pensar em um dos mandamentos, por exemplo. A pessoa pode dizer, olha, eu sou uma pessoa moral, nunca traí minha esposa. Aí você fala assim, você nunca cobiçou nenhuma mulher? Aí ele vai dizer, certamente que sim. Poxa, então Jesus diz que você é um adúltero. Você nunca sentiu ódio no seu coração por alguém? Já. Então a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse que isso é homicídio. Então você já é um adúltero e um homicida. Opa! Então a coisa está ficando feia para mim. Então a lei, ela tem uma função de mostrar a condição dos mesmos, a fim de que eles então percebam a necessidade de um Redentor. Então perceba que lei e graça andam de mãos dadas. Não são inimigas. Um atua junto com o outro. A lei é subserviente ao Evangelho, aos propósitos do Evangelho. A lei serve para nos levar até o Senhor Jesus Cristo. Mas há também um uso para os crentes regenerados. Você está agora numa outra condição. Primeira condição é para os não regenerados, nós vimos. A segunda condição para os que são eleitos, mas ainda não foram regenerados. E agora para a maioria de nós aqui, espero eu, para os crentes regenerados. Para os crentes regenerados, a lei moral, ela serve como um padrão moral de santidade de Deus. Lembra que eu disse que a lei revela o caráter moral de Deus? Então, para nós, a lei também tem uma utilidade. Ela serve como um padrão moral de santidade a ser observado por nós. Isso eu vou expandir agora no próximo uso. O uso didático. Nós acabamos de ver o uso pedagógico, o uso teológico. Agora existe um segundo uso da lei, que é o uso didático, e esse é um uso exclusivo para aqueles que são regenerados. O uso didático é o uso pelo qual Deus faz a sua vontade conhecida aos crentes. É o uso pelo qual Deus faz a sua vontade ser revelada aos crentes. Esse uso é exclusivo para nós cristãos. Porque o incrédulo, ele não pode se submeter aos princípios morais de Deus. Não há razão para isso. Aliás, ele se afasta disso. Ele foge disso. A sua natureza, por si só, repele os princípios morais de Deus. Mas o cristão não. Esse é aquele uso que nos auxilia na nossa santificação. A nossa santificação processual, a nossa vida em santidade. A lei, ela tem um uso para nós, um uso didático. Embora, irmãos, os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como num pacto de obras para serem justificados ou condenados por ela, mesmo assim, a lei é de grande utilidade para nós, bem como para as outras pessoas. Isso porque a lei, como uma regra de vida, nos informa da vontade de Deus e do dever que nos cabe. Ela nos dirige e nos constrange a caminhar segundo esse dever. A lei também, ela descobre as nossas contaminações pecaminosas da natureza humana. Ela descobre os nossos corações, a vida que levamos. Ela nos leva a examinar a lei de Deus e assim, ao examinar a lei de Deus, venhamos a ter uma maior convicção, humilhação e ódio pelo pecado. Além de uma visão mais clara da nossa necessidade de Cristo e da perfeição da obediência de Cristo. Lembra que eu falei no sermão passado? O Senhor Jesus Cristo obedeceu perfeitamente a lei no nosso lugar. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo, obedecendo também os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Da mesma forma, a lei é útil para restringir as corrupções dos regenerados, porque ela proíbe o pecado. Por que a lei é útil para nós regenerados? Porque ela condena o pecado. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós temos 10 proibições.
10 não ali. Não terás outros deuses, não fará imagem de escultura, não fale o nome de Deus em vão, não quebre o quarto mandamento, o sábado, o sabate, não menospreze o dia de descanso, não desonre seu pai e sua mãe, não mate, não assassine, não adultere, não roube, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, a lei, ela restringe os nossos pecados, porque ela diz, olha, não faça isso. Se você assim o fizer, não estará se adequando ao padrão moral do nosso Deus. Sendo assim, o uso didático ele é restrito aos crentes e serve para auxiliar na nossa santificação processual. Mas ainda há um terceiro uso, e a gente vai ficar um pouco mais de tempo nesse uso, porque é esse uso que o apóstolo faz nos textos que nós estamos estudando. Veja só, o terceiro uso é o uso civil ou político. Uso civil ou político. Esse uso tem uma força intimidadora, uma força de restrição. As leis que nós temos de trânsito, por exemplo, elas foram criadas para coerção, para corrigir infratores. Então, nesse caso, o uso político e civil tem esse mesmo objetivo, de nos intimidar, de intimidar os incrédulos, intimidar a todos. A lei ela tem uma função de restringir o pecado através de ameaças punitivas àqueles que a violarem. É chamada de civil pelo fato de ser útil, ou de uso civil, pelo fato de ser útil para a vida em comunidade. Em comunidade. Quando nós observamos, por exemplo, as regras que regem ou que norteiam o nosso país, ou até mesmo, vamos pensar no Japão, que é um exemplo um pouco melhor, porque não é um país cristão. Quando nós observamos as leis que governam esse país, apesar de não ser um país cristão, nós podemos perceber lampejos dos princípios morais da lei de Deus na Constituição do Japão. Por exemplo, aqui no Japão, matar é errado. Aqui no Japão, o adultério não é visto com bons olhos. Tanto é que nós conhecemos um caso, que algumas pessoas conhecem um caso de adultério e que até teve que pagar alta indenização. Ou seja, quem que colocou na mente dessas pessoas, os legisladores, a ideia de que tudo isso é errado? Podemos perguntar para um japonês se mentir é correto? Ele vai dizer que é claro que não. A cobiça é algo bom? Eles vão dizer, é lógico que não, é algo repugnante. Então toda a sociedade ela é norteada por princípios criados pelos homens e que na sua grande maioria estão intimamente ligados com os princípios morais de Deus, que serve para punir, para coagir aqueles infratores, mesmo não cristãos. Então nesse uso civil, o uso para a sociedade como um todo, é aquele uso para nortear, para regular, para reprimir aqueles transgressores. Em qualquer país democrático, o homicídio é considerado um crime. A quebra do sexto mandamento. No texto que nós estamos estudando nessa manhã, Paulo se refere a este uso da lei, o uso civil. O uso que Paulo faz da lei é o uso civil. Por isso Paulo diz, nós também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas e para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Se você é um leitor atento, você deve ter percebido que Paulo está utilizando o decálogo para mencionar essa lista horrenda. Essa lista de pecados que Paulo está apresentando, na verdade, é um desdobramento daquilo que foi dado a Moisés no Monte Sinai, o decálogo. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Quando nós olhamos para as 3 primeiras sentenças que aparecem nesse texto, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, nós temos aqui a menção à primeira tábua da lei. Lembra que Deus deu a Moisés 2 tábuas? A primeira contendo os 4 primeiros mandamentos. E esses 4 primeiros mandamentos diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Como eu devo me relacionar com Deus?
E na outra tábua, na segunda tábua, nós temos os mandamentos, do mandamento do sexto até o 10º mandamento, do 5º até o 10º mandamento, nós temos os princípios que regem o meu relacionamento com o próximo. Então, quando nós olhamos para essas 3 primeiras sentenças, com esses 6 pecados horrendos que aparecem aqui, nós temos uma menção direta à primeira tábua da lei. Quando nós olhamos para a segunda parte do texto, que começa lá com os que matam pai e mãe, e termina com os que são mentirosos e juram falsamente, nós temos ali a presença da segunda tábua da lei. Paulo está se utilizando da lei moral de Deus para usar a lei de forma civil e política, para coagir os infratores. Vamos ver esse texto por partes. A primeira sentença diz assim: também sabemos que ela não é feita para os justos. A lei é boa se ela for utilizada de maneira correta, ela não é feita para os justos. Esse texto aqui eu tratei na semana passada. Nós vimos que a lei ela não produz justiça. Não é o propósito da lei produzir justiça. Até vimos que Paulo diz em outro lugar que se houvesse uma lei capaz de produzir justiça e trazer justiça aos homens, então a salvação seria por meio da obediência a essa lei, a essas leis. O propósito da lei não foi salvar os homens. Lembra que eu disse que boas leis emanam de maus costumes? Então as leis, elas não foram feitas para os justos. As leis de trânsito não foram feitas para os bons motoristas, mas para os péssimos motoristas. Porque é esses que ela quer. E é atrás desses que ela corre. É esses que ela pune. Mas isso tudo aqui a gente já tratou na semana passada, não vou entrar em detalhe. Eu quero olhar para a lista. Paulo diz que a lei foi dada para os transgressores e insubordinados. Nós temos aqui a palavra transgressores. Essa palavra grega vem da palavra anomos. Lembra na semana passada, eu acho que eu falei sobre antinomismo, né? Antinomos, anti-contrário à lei. A palavra nomos significa lei e anomos é alguém sem lei. Então esses transgressores diz respeito a pessoas que até conhecem a lei, mas que vivem como se a lei não existisse. Ou seja, menosprezam a própria lei de Deus e assim menosprezam o próprio Deus. Insubordinados tratam de indivíduos obstinados. É um pouco diferente. É parecido, mas é diferente. São indivíduos obstinados em suas transgressões. Indivíduos que não querem se submeter ao governo e à autoridade de Deus. Em poucas palavras, transgressores não reconhecem nenhuma lei. Insubordinados reconhecem a lei, mas não querem se sujeitar à lei, desrespeitando assim o próprio Deus. Transgressores e insubordinados são pessoas que violam a primeira tábua da lei, aquela tábua em que o Senhor Jesus Cristo resumiu em amor a Deus. Esses violam a primeira tábua da lei, não aceitando o governo e não se sujeitando aos princípios morais dados pelo próprio Deus. Essas pessoas sem leis para elas, elas são governadas pelo seu próprio umbigo. O seu Deus é o seu próprio umbigo. E assim, então, elas quebram os 2 primeiros mandamentos. Mas o texto continua dizendo também que a lei foi dada para os ímpios e pecadores. A palavra que foi traduzida aqui para ímpio aponta para pessoas que não têm reverência. Dependendo da tradução que você usar, você vai encontrar a palavra irreverentes aqui ao invés de ímpios. E pecadores são pessoas que se afastam do padrão moral de santidade. Esses 2 pecados, eles apontam para uma deliberada rebelião contra Deus. A palavra pecadores, por exemplo, vem da palavra grega hamartoloi, que significa errar o alvo. O verdadeiro alvo da nossa existência, vocês já sabem. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tais pessoas, os ímpios e pecadores, não glorificam a Deus e não gozam para sempre dos benefícios de estar debaixo do pacto de Deus. A lei também foi dada para os profanos e irreverentes. Nós encontramos agora nesses 2 pecados a quebra do 3º e do 4º mandamento.
Tais pessoas aqui com suas irreverências, elas profanam o nome de Deus e com suas atitudes elas desonram aquilo que é sagrado. E o que é sagrado? O nome de Deus é sagrado. Terceiro mandamento: não usar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é sagrado. O que mais é sagrado? Tudo aquilo que Deus santifica também é sagrado. O quarto mandamento, o sabate. Deus santificou aquele dia. Então nós temos aqui a quebra do terceiro e do quarto mandamento. Você pode dizer, isso não está tão claro assim, mas você vai perceber que a lista continua, está em ordem ainda. Veremos que a próxima lista, aí, o que vem para baixo, é na verdade uma menção à segunda tábua da lei. Paulo diz que a lei é para os que matam pai e mãe. Naturalmente, nós percebemos que aqui nós temos a quebra do quinto mandamento. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. A lei é dada para aqueles que matam pai e mãe. Paulo está trazendo a quebra desse mandamento de maneira bem profunda. Não é apenas uma desonra, mas matar pai e mãe. É a quebra do mandamento da pior forma possível. Foi mais do que desonrar, você matou seu pai, você matou a sua mãe. Paulo diz que a lei é para os homicidas. Nós temos aqui a menção do sexto mandamento: não matarás. Paulo continua dizendo que a lei é para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais. Nós encontramos aqui uma perversão do sétimo mandamento. O que o sétimo mandamento diz? Não adulterarás. Vale lembrar, irmãos, que Jesus Cristo, ele mostrou a profundidade do sétimo mandamento quando ele disse: qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. O homossexualismo, assim como o adultério, é uma perversão do sétimo mandamento. Por quê? Porque Deus estabeleceu que o casamento ele é heteroafetivo e não homoafetivo. Portanto, nós temos aqui a quebra do sétimo mandamento. Quando alguém se relaciona com outro homem, ou quando alguém trai a sua esposa, ou quando alguém pratica imoralidade como o adultério, este está quebrando, assim, o sétimo mandamento. Paulo continua dizendo no texto: a lei é para os sequestradores. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a quebra do oitavo mandamento. O contexto mencionado aqui por Paulo é um contexto em que as pessoas roubavam escravos. Já é terrível quando alguém leva o seu carro embora, quando alguém rouba o seu celular. Nós estamos falando de objetos. Agora imagine quando alguém leva uma pessoa como escrava, rouba uma pessoa. Paulo está acentuando a gravidade da quebra desse mandamento para os sequestradores, aqueles que cometem o pior tipo de furto, o furto de pessoas. O texto continua dizendo que a lei é para os mentirosos e que juram falsamente. Nós temos aqui a quebra do nono mandamento: não dirás falso testemunho, que é resumido também como não minta, né? Você pode se perguntar, tá, e o 10º mandamento? Eu consegui perceber todos os mandamentos aqui, mas e o 10º mandamento? Por que o 10º mandamento não está aqui? Eu respondo, não sei. Bem provável que o 10º mandamento não aparece nessa lista, talvez por ser um pecado voltado para os nossos pensamentos e desejos. Os outros pecados podem ser percebidos com as nossas ações. Esse pecado aqui, o 10º mandamento, ele está oculto no nosso coração. Não cobiçarás. Estou aqui cobiçando aqui alguma coisa que nesse momento vocês não sabem. Talvez. Mas, quando Paulo conclui esse catálogo de pecados horrendos, ele conclui com uma cláusula inclusiva que abrange qualquer outra coisa que seja contrária à sã doutrina. E nesse ponto, o 10º mandamento também entra aqui, juntamente com qualquer outra coisa. Nós temos uma cláusula inclusiva que abrange qualquer outra coisa que seja contrária à sã doutrina. E é isso que Paulo diz: a lei é para todo aquele que se opõe à sã doutrina.
Então, qualquer oposição à sã doutrina é uma quebra à lei de Deus. Mas a pergunta que fica é, Paulo, que sã doutrina é essa? Do que é que Paulo está falando? E a resposta vem no versículo seguinte, versículo 11. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A sã doutrina se vê no glorioso evangelho que foi confiado a Paulo e que hoje foi confiado a nós, entregue a nós. O evangelho do Deus bendito. É digno de nota que a transgressão da lei é uma oposição à sã doutrina. Qualquer transgressão à lei é uma oposição à sã doutrina. Esta sã doutrina é essa daqui, que nós encontramos no glorioso evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os padrões morais da lei de Deus não diferem dos padrões morais do evangelho. Lembra? Elas não são inimigas. A lei não é inimiga do evangelho. Os padrões morais da lei de Deus não são diferentes dos padrões morais do evangelho. Paulo termina essa sessão aqui apresentando o decálogo, esses pecados horrendos, essa lista horrenda que está baseada no decálogo. Ele termina aqui que também violam a lei é dada para aqueles que quebram ou aqueles que violam a sã doutrina se opondo a ela. Não é interessante que Paulo terminou essa lista de pecados? Listas de pecados esses, dados pela quebra do decálogo, apontando para o glorioso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter em mente que a lei é subserviente aos interesses do evangelho. O evangelho está aqui, a lei é subserviente, a lei trabalha para o evangelho. E nós já vimos como. Revelando a nossa podridão, nos auxiliando no reconhecimento dos nossos pecados e nos levando até Cristo Jesus. A lei, ela coloca restrições aos praticantes do mal. A lei nunca deve ser considerada como um suplemento essencial do evangelho. Vou repetir, a lei nunca deve ser considerada como um suplemento essencial do evangelho. E é exatamente isso que os falsos mestres estavam fazendo. Eles estavam suplantando o evangelho. Eles estavam pregando um outro evangelho. O evangelho entregue a Paulo é o evangelho da salvação por meio da fé, por meio da graça. É a salvação com a fé num Deus que justifica pecadores. E aqueles falsos mestres estavam dizendo que a lei ela tinha um uso que na verdade não era para isso que ela foi criada. Qual era o uso da lei utilizado pelos falsos mestres? Eles diziam que para você ser salvo, você tinha que, por exemplo, passar pela circuncisão. Era isso que os falsos mestres diziam. Eles diziam que para você ser salvo, para você ser um cristão, primeiro você tem que ser um judeu. Isso é suplantar o evangelho. A lei nunca pode ser considerada como um suplemento essencial ao evangelho ou um acréscimo. Para você ser salvo, você tem que ter Jesus Cristo, mas você tem que fazer alguma coisa da lei. Você tem que obedecer à lei e crer em Jesus Cristo para ser salvo. Puxa, isso aqui já não cheira muito bem, não. A lei não foi dada para isso. Nós sabemos que a justificação não vem mediante as práticas da lei, mas vem mediante a fé em Jesus Cristo, o objeto do evangelho. Para concluir, nós devemos nos afastar da visão de que a lei não combina com graça. Nós vimos que a lei funciona como um instrumento que ressalta a nossa necessidade de um Salvador. Pela lei, nós descobrimos que somos transgressores e que merecemos o castigo eterno. A lei, ela nos leva até Cristo e então somos justificados. E uma vez justificados, voluntária e amorosamente nos submetemos à vontade de Deus revelada na sua lei. Eu vou repetir essa palavra, amorosa e voluntária. Nós devemos nos relacionar à lei dessa forma. Nós devemos observar os princípios morais de forma voluntária e amorosa. Se não for assim, você está se utilizando da lei de maneira equivocada. E isso foi expresso na nossa confissão, no capítulo 19, parágrafo 7. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho. Não são contrários à graça do Evangelho. Mas harmoniosamente condizem com ele.
a lei é subserviente ao Evangelho. O Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer voluntária e alegremente o que é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é aquela que foi revelada na lei. E a lei mostra o que Deus requer que seja feito. O Espírito age em nós, nos levando a nos submeter e nos habilita, mexendo na nossa vontade, de forma que a nossa obediência à lei ela é voluntária e alegre. Se você não obedece os mandamentos de forma voluntária e alegre, então você se assemelha aos falsos mestres da igreja de Éfeso. Porque era isso que eles faziam. Se você acredita que a observação à lei serve para a sua salvação, então você é semelhante também aos falsos mestres. A má compreensão da lei, ela nos leva a dois extremos. Não é fácil abordar esse assunto, não é fácil estudar sobre esse assunto, por quê? Porque é uma linha bem tênue. Você tem que manter o equilíbrio. Se você pender por um lado da corda, você cai. Se você pender para o outro lado, você cai também. E o risco que corremos é cair em dois extremos, o legalismo ou antinomismo. Você pode cair num desses dois extremos. Você pode ser um extremo legalista, apegado às leis. Você pode ser como os fariseus, você pode criar novas leis em cima das leis e colocar sobre as pessoas e colocar sobre você. O grande problema do legalista é que ele acredita que as suas obras são suficientes para a salvação dos mesmos. Quando na verdade não é. O próprio Senhor Jesus diz que nem eles conseguiam obedecer às leis que eles mesmos criaram. Então, nós devemos tomar cuidado para não levar a lei ao extremo e assim nos tornar legalistas. O legalismo é um uso inadequado, inapropriado da lei. Por outro lado, tem o antinomismo, aqueles que são contrários à lei. O outro perigo que corremos é menosprezar a lei. Não tem nada a ver com isso, essa lei não foi para mim, eu só tenho de Mateus até Apocalipse. O Antigo Testamento eu nem vou ler, porque é para os parentes da Gigi lá, os judeus. Tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com lei. Nós vimos que não é bem assim. Então tome cuidado para não cair nesse extremo. Eu concluo com uma história que eu li essa semana, no livro chamado Teologia Bíblica Batista Reformada, escrita pelo pastor Fernando Angelim. Inclusive eu comprei alguns livros para emprestar para vocês, logo eles vão chegar aí. A historinha diz assim: havia um professor de uma matéria bem difícil, na qual ninguém conseguia ser aprovado. Olha só, ninguém conseguia ser aprovado. Um dia, esse professor decidiu que ia aprovar todos os alunos. Eu vou aprovar todo mundo. Ninguém consegue ser aprovado na minha matéria, eu vou aprovar todo mundo. Diante disso, alguns alunos rejeitaram tal presente. Eles pensaram assim: não quero isso, eu não vou aceitar, eu quero conquistar a minha própria nota, eu vou conseguir vencer pelos meus méritos. Esses aqui são os legalistas, que procuravam aprovação inutilmente por meio dos seus próprios esforços. Outros alunos pensaram: bom, já que ele vai dar nota 10 para todo mundo, então não vamos mais para a sala de aula. Para que estudar? Já estamos aprovados mesmo, vamos fazer outras coisas. Vamos curtir a nossa vida, para quem ir na escola? Já sei que o professor já vai dar 10 para todo mundo. Esses aqui seriam os antinomistas, que não atentariam para o que o professor tinha a ensinar, uma vez que já estavam, entre aspas, aprovados. Ambos não entenderam ou não valorizaram o presente que o professor estava dando. Por fim, outros alunos disseram: que maravilha! Muito obrigado, professor. Agora vamos poder desfrutar da sua aula e da disciplina sem o peso da nota. Eu vou poder participar dessa aula, eu vou poder aprender com você sem o peso da nota. Esses aqui compreenderam a lição do professor. Nessa ilustração, esses últimos aqui seriam os cristãos que compreenderam como se relacionar corretamente com a lei do Senhor. Não como uma tentativa de se salvar por meio dela.
nem como algo a ser descartado, né, jogado para escanteio, mas como um deleite, um guia para uma vida em gratidão àquele que lhe salvou da grande reprovação. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a sua nota. Ele aprovou todos nós. Uma vez, no estudo bíblico em casa, uma senhora, estávamos estudando sobre a doutrina da justificação, apareceu uma senhora lá e ela contou uma historinha bem bonitinha lá, errada, mas bonitinha. Ela disse assim que a nossa vida é como uma caderneta escolar. Nós temos que tirar boas notas para chegar no final da vida, apresentar a caderneta a Deus, e Deus vai olhar as nossas notas e vai aprovar. Olha que bonito isso, não? Joga lá no Face isso aí para você ver, um monte de gente vai curtir. Porém, o que essa senhora estava propondo é, na verdade, o que os fariseus e falsos mestres propõem. Salvação por meio das obras. Eu tenho que fazer boas obras para apresentar a Deus as minhas notas. Que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós descobrimos que as nossas notas, elas são as notas de Adão. Se eu chegar no fim da minha vida e falar assim, está aqui, Senhor, as minhas notas, Ele vai olhar as notas de Adão. Porque as notas de Adão foram imputadas em mim. E quais são as notas de Adão? Tudo vermelho, 0, 0, 0, 0, 0, né? Talvez alguns vão lembrar do seu tempo de escola. 0, 0, 0. E se você chega no fim da sua vida, ou no fim do ano escolar, com uma caderneta vermelha, você vai ser reprovado. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós descobrimos que o Senhor Jesus Cristo tira da nossa caderneta todas as nossas notas vermelhas e coloca na caderneta dele. Ele toma todas as nossas notas vermelhas e pega para si. De forma que a nossa caderneta fica assim, ó, branquinha, sem nenhuma nota vermelha. Que maravilha. Mas isso não resolve o seu problema. Porque se você chega no fim do ano com a caderneta em branco, você vai ser reprovado da mesma forma como se chegasse com as notas vermelhas. O que é preciso ter nessa caderneta para que você passe de ano? Notas boas. Só que o professor é tão rígido que ele não aceita 9,9. É 10, se não for isso, você será reprovado. E aí, ninguém aqui tem condições de apresentar essa nota diante de Deus. E aí que entra a justiça de Deus. As notas de Cristo são colocadas nas nossas cadernetas. E quais são as notas de Cristo? Tudo 10. E aí então, no final da nossa vida, Senhor, está aqui a nossa caderneta, usando a analogia dessa senhora. Ele vai olhar, vai estar aprovado, passou de ano. Mas não são as minhas notas. São as notas dele. As minhas notas eram todas vermelhas. Eu merecia ser reprovado. Mas eu fui aceito, porque Deus olhou na minha caderneta e viu as notas de Cristo Jesus. E Ele me salvou dessa grande reprovação. Não se esqueçam daquilo que Jesus Cristo disse. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. O contrário também é verdadeiro. Não guardar os mandamentos é um sinônimo de que você não ama a Deus. É um símbolo de que você não ama a Deus. Curve sua cabeça.